Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora Maiana, de que maneira o estudo sobre a baleia da Groenlândia, publicado recentemente, pode contribuir para a sua pesquisa com centenários? Com o envelhecimento da população, cresce o interesse em estudar e identificar os mecanismos responsáveis pela longevidade. Quais são os segredos dos centenários? É um projeto que estamos desenvolvendo na USP, em colaboração com a professora Ana Caetano, da UFMG. E em uma pesquisa recente, publicada na revista Nature, os pesquisadores resolveram estudar a baleia da Groenlândia, que pode viver mais de 200 anos. Essa baleia é o segundo maior animal da Terra, podendo pesar mais de 80 mil quilos. E como a longevidade da baleia pode contribuir para entendermos melhor a longevidade humana? Como é que foi feita a pesquisa? É fácil imaginar que estudar esse animal não foi nada fácil. A baleia não pode ser criada em laboratório e, além disso, é uma espécie ameaçada e, portanto, não pode ser caçada. Mas todos os anos permite-se, no norte da Alasca, caçar alguns animais. E é nessa ocasião que os pesquisadores viajam até lá para conseguir algumas amostras de tecidos que são levados para a Universidade de Rochester, em Nova York. E essas amostras de tecidos são então cultivadas e expandidas no laboratório. E o que foi observado? Os cientistas imaginavam que esses animais viviam mais por ter uma maior resistência ao câncer, mas encontraram o oposto. As células das baleias tinham mutações cancerígenas e, surpreendentemente, eles observaram que uma menor proporção de mutações do que as encontradas em células humanas poderia ser suficiente para o desenvolvimento do câncer. E a explicação para isso é que elas tinham melhores mecanismos de reparo de DNA. Só recordando, com o envelhecimento ocorrem danos no nosso DNA e o acúmulo desses danos explica o aparecimento de mutações patogênicas e que podem ser cancerígenas. Mas existem mecanismos de reparo de DNA, ou seja, que consertam o DNA que sofreu quebras, e essas podem ser mais ou menos eficientes. Por outro lado, existem várias doenças genéticas que são causadas exatamente por falhas no mecanismo de reparo de DNA. Por exemplo, no Xeroderma pigmentosum, uma patologia que é pesquisada por nosso colega Carlos Menke, os pacientes, quando expostos ao sol, ou seja, a radiação ultravioleta, apresentam alta incidência de câncer de pele e envelhecimento precoce da pele. E o que foi observado nas baleias? Os cientistas descobriram que a longevidade desses animais se devia a uma proteína chamada CIRPB, que estava altamente expressa nas células das baleias. Essa proteína é ativada em condições de frio, como os mares gelados onde vivem as baleias da Groenlândia, e ela atua protegendo e reparando o DNA quebrado e contribui assim para a estabilidade do genoma. Quando a CIRPB foi produzida em células humanas cultivadas no laboratório, o reparo do DNA também melhorou. E, além disso, os pesquisadores expressaram essa proteína em drosófilas, as moscas das frutas, e observaram que elas viveram mais tempo. E também, quando expostas à radiação, que pode causar mutações no DNA, as moscas também mostraram maior resistência em comparação com moscas normais. Em resumo, o mecanismo de proteção e longevidade das baleias não é o de eliminar células defeituosas, mas, ao contrário, repará-las melhor. E um dos aspectos que queremos estudar nos nossos centenários é justamente isso, se eles têm mecanismos mais eficientes de reparo de DNA. Outra observação interessante é que sabemos que nossos tecidos envelhecem em velocidades diferentes. Será que isso também poderia ser explicado por diferenças nos mecanismos de reparo de DNA? Vamos pesquisar isso nos nossos centenários. E, por outro lado, será que aumentar a expressão da CIRPB em células de pacientes com Xeroderma pigmentosum ou outras patologias causadas por defeito no reparo de DNA poderia se transformar em um novo tratamento? Espero que possamos responder essa questão, que é certamente fascinante. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates.
Decodificando o DNA, com Maiana Zates.